Amigos estudiosos e internautas, vamos aos poucos terminando nosso estudo sobre o verbo. Hoje vamos dar um capítulo que quase nenhuma gramática ensina, nenhuma faculdade, nenhum curso assim comum ensina, que é o verbo composto. E ele é usadíssimo. Vejamos aqui o texto. Verbo composto. A forma verbal composta é muito usada, não só na linguagem falada, como também na formal. Basta ler e analisar textos para constatar a tal reiteração, repetição. Por isso é muito importante que se estude o verbo composto, seu papel sintático, a sua significação que pode abranger aspectos peculiares. O verbo composto traz certas particularidades muito importantes que nós vamos mostrar tudo isso. Verbo composto na página diagramada. Ao estudar o verbo por meio do diagrama, que é um banner que nós mostramos para vocês, é um gráfico, nota-se estampada no terceiro quadro, nas formas nominais, uma informação fundamental. São verboides que formam verbos compostos ou orações reduzidas. Isto é, mostrando todo o diagrama, no fim você chega a esta parte aqui, que aqui não está clara. Quem sabe vamos ao banner mesmo para deixar bem claro isto. Está aqui o diagrama completo, primeiro quadro, segundo quadro, terceiro quadro. Aqui nós temos verboides, aquela parte final do verbo composto, que nós chamamos de verboides. Mas para focalizar melhor, eu vou colocar aqui este banner, e vamos assim prestar bastante atenção nesta parte. Vejam bem, são verboides. Que é verboide? São essas formas nominais do verbo. Dormir, que é infinitivo, gerúndio, que é dormindo, dormido é particípio, e aqui o infinitivo nós o temos também conjugado, é o infinitivo pessoal que tem todas as pessoas. O impessoal é este, o pessoal é este, mas todos eles são verboides, que podem formar orações reduzidas ou entrar na composição, na constituição do verbo composto que estamos estudando. Está aqui. Aqui não estava muito claro e nós vimos esta parte no banner. Aqui este texto, são verboides que formam verbos compostos ou orações reduzidas. Esses verboides aqui, que estão aqui. Bom, nosso objetivo aqui é ater-nos apenas nas formas verbais compostas. Capítulo que merece ser mais focalizados nas nossas lições escolares, pois é frequentíssimo o seu uso nos textos comuns ou formais. Ninguém ensina quase, né? Constituintes do verbo composto, as peças que constituem o verbo composto. O verbo composto estrutura-se com duas ou mais palavras com características verbais. O primeiro é classificado como o verbo auxiliar, o primeiro elemento. O segundo, o verbo fundamental. Então, o verbo composto tem duas peças assim inevitáveis. O primeiro, que é auxiliar, e o último, que é o verbo fundamental, que traz a carga semântica. O verbo composto, na gramática natural, possui um acordo nacional e internacional. Uma expressão, evidentemente, segundo o qual seus papéis sintáticos são distribuídos entre si. O primeiro, que é o auxiliar, o primeiro auxiliar efetua a concordância com o nome um. Nós podemos ter mais de um auxiliar, mas é o primeiro que faz a concordância com o nome um, que é o sujeito, evidente. E o fundamental, que é o último verbo, a última peça do verbo composto, recebe os eventuais complementos verbais ou os advérbios. É assim que funciona. Nós vamos ver isso nos exemplos sintagamados. E estão aqui. Olhem o verbo composto aqui. Os diretores têm pensado muito nisto.
verbo composto, número 2, 1, 2, 3 que é nisso, e o 4 seria o advérbio. Mas aqui está o auxiliar, ele está encarregado de efetuar a concordância com o sujeito, e o verbo fundamental recebe o complemento verbal, nisso, tendo preposição ou sem preposição. Tá? E esse muito é o advérbio de quantidade, né? De intensidade, quantidade. Então, o verbo auxiliar efetua a concordância e o verbo fundamental recebe os complementos e os advérbios. Este é o acordo nacional e internacional. É uma metáfora. Vejamos este segundo elemento. Estes atletas haviam sido convidados por mim ontem. Olha, um verbo composto com 3 peças, mas o primeiro é que faz a concordância, é o auxiliar, e aqui o segundo é auxiliar também, mas ele está aqui para marcar passiva apenas. Convidados é o particípio, o verbo fundamental do verbo convidar, recebe o complemento verbal e o advérbio de tempo. É assim que funciona. O número 2 está aqui e o número 2 está aqui. O 1 está aqui e o verbo auxiliar é que efetua a concordância. O verbo haver, que significa existir, é impessoal, quando significa existir. Mas aquele é auxiliar, efetua a concordância. É outro verbo, verbo auxiliar. Mais exemplos aqui, ó. As contas foram examinadas pelo auditor com muito cuidado. Olhem, foram examinadas. Verbo composto, evidente, verbo auxiliar e verbo fundamental. Verbo fundamental que traz a semântica é examinadas. E foram é o auxiliar. Está na voz passiva, nós vamos ver depois como é que se distingue a voz passiva da ativa pelo verbo auxiliar. Então, as contas foram examinadas pelo auditor. Agente da passiva tem o código 3, é complemento verbal da passiva. E aqui, advérbio de modo e tudo isto, ó, advérbio aponta para o verbo. Mais um exemplo. Estes animais estavam confinados pelos índios numa gaiola. Olhem, estavam confinados, verbo composto, é o 2, 1, 2. Auxiliar é que efetua a concordância. Particípio, temos voz passiva aqui, tanto assim que temos aqui o agente da passiva, pelos índios, né? Está aqui o particípio, que recebe o agente da passiva, complemento verbal da passiva, e o lugar numa gaiola, advérbio de lugar. Mais exemplos. O perito já está examinando o local do crime. Aqui já entrou o verboide gerúndio, antes era o particípio, né? Bom, vejam bem. Perito está examinando o local do crime. Aqui seria 1, 2, 3, tá? O 2 é um verbo composto, auxiliar estar, e aqui o examinando é o verboide, os dois juntos formam um verbo composto. Eles vão controlar a produção por aqui. Olhem, verbo auxiliar vão, também pode ser auxiliar, concordando com eles. Controlar o verbo fundamental, controlar o que? A produção, complemento verbal, e por aqui é o como, ou então até o lugar pode ser considerado isto, por aqui. Ótimo. Mais exemplos. Observe. Os pais poderão estar controlando a entrada de estranhos. Verbo composto com 3 elementos. Poderão é verbo auxiliar primeiro, é aquele que faz a concordância. Este medial aqui fica inerte, e controlando é o gerúndio, que recebe o verbo fundamental, recebe o complemento verbal. Este concorda em nome do verbo composto. Aqui nós temos a entrada de estranhos poderá ser controlada pelos pais. Observem bem, aqui poderá ser controlada, poderá é o verbo auxiliar primeiro, aqui é o fundamental, controlada. Vocês observaram que aqui nós temos praticamente o mesmo verbo, só que aqui encaixou-se no meio o verbo estar e aqui o verbo ser, os dois que dão a ideia passiva para o verbo, né? Bom, acho que não há problema. Concordância verbal, nome 1, o 2 é o verbo, fundamental recebe o complemento verbal, agente da passiva. Verbo composto na fórmula da oração. A fórmula da oração
está sempre presente, deve estar presente em qualquer estudo gramatical ligado à sintaxe, mas também ligado à morfologia. É um esquema, é um instrumento muito importante, a fórmula da oração. O verbo composto, tenha ele duas ou mais palavras, no seu todo ocupará a posição 2 da fórmula da oração. Veja o inserido no gráfico, está aqui o verbo composto, 1, 2, é o todo que é o 2 e o agente passiva é o 3 aqui. Manuela havia comprado as mercadorias ontem. Olhem o 2, o verbo composto, 1, 2, 3, complemento verbal, advérbio de tempo. Vamos lá, vamos ver mais. Como se vê, o verbo composto é o ocupante da posição 2 da fórmula da oração, evidente. Seja ele simples ou composto. 2, cadeira 2 é do verbo, simples ou composto. O verbo é detentor perpétuo da posição 2 da fórmula da oração, evidente. Mesmo quando o composto continua sendo líder sintático da oração. Líder, ele recebe as setas, ele manda as setas, ele é o centro do relacionamento das palavras da oração. Mesmo quando o composto continua sendo o líder sintático da oração, mas os papéis são distribuídos. O auxiliar efetua a concordância, como nós vimos, em nome da posição 2. E o verbo fundamental recebe os complementos verbais e os advérbios. Vimos tudo isso nos exemplos e vamos ver mais, provavelmente. Composta ativa e composta passiva. Olha, minha gente, não vou ler, mas a composta ativa é feita com auxiliar ter e haver. E a forma composta passiva é feita com auxiliar ser e estar. Guardem bem isso ajuda bastante. Na constituição de qualquer forma composta, esses auxiliares são seguidos de um verbo fundamental na forma nominal, chamado também de verboide. Quase sempre é um particípio. É importante reter que na forma composta passiva, o particípio flexiona para concordar com o nome um sujeito. O particípio também concorda com o nome um sujeito. Vão acontecer duas concordâncias. Entretanto, na composta ativa, o particípio fica invariável. Vamos ver se confirma no exemplo depois. Observe esses fatos gramaticais nos exemplos a seguir. Os fiscais têm permanecido no local certo. Permanecido, os fiscais, permanecido, verbo ter, forma voz ativa e o verbo fica invariável, seu particípio. As candidatas à rainha haviam ficado no salão, ficado, as candidatas ficado. Não há concordância. Quando o auxiliar é ter ou haver, nós temos a voz ativa e o particípio fica inflexível, invariável. Vai mudar, vamos ver. Os dançarinos são orientados por um instrutor russo. Os dançarinos orientados são, olha o verbo ser, voz passiva. Na voz passiva temos concordância do particípio, concordância nominal, e concordância verbal do auxiliar com dançarinos. Se tivéssemos colocado aqui a seta, teríamos duas setas apontando para dançarinos. A mesma coisa acontece aqui. Todas as pessoas foram avisadas sobre este requisito. Foram é do verbo ser, fui, tu foste, ele foi, é do verbo ser. Avisadas, pessoas avisadas, particípio concorda quando é verbo ser ou quando é verbo estar, né? Pessoas avisadas, dançarinos orientados. Com o verbo ter e haver, o particípio fica invariável, mas com o verbo ser ou estar, o particípio concorda com o sujeito junto com o verbo auxiliar.